Que mañana es para siempre. SBT Cidade. Oferecimento. Vestibular Fase Petrópolis. O profissional que o país precisa se forma aqui. Fim da greve dos caminhoneiros e você vai ver os reflexos do reabastecimento em todo o interior do estado. Em Petrópolis, mais protestos na BR-040 e na região dos Lagos e no norte fluminense, muitas filas dos postos de gasolina. Você vai ver também que o preço da batata subiu no sul do estado e chega a valer R$ 12,99 o quilo. Terça-feira, 29 de maio, começa agora o seu SBT Cidade. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Vamos juntos até encostarmos no seu SBT Brasil, como a gente faz todos os dias, com as informações de todo o estado do Rio, do interior e da capital também. A gente começa com o assunto da semana, né? Vários caminhões transportando combustíveis saíram aí durante toda a madrugada e manhã da refinaria de Duque de Caxias. Motoristas ainda enfrentam filas para encher os tanques dos veículos em todo o estado. Jackson Silva. Tem gasolina? Não. Foi assim que começou o dia de milhares de cariocas. Neste posto de São Cristóvão, as bombas estavam zeradas. Previsão nenhuma para chegar a gasolina pra gente aqui. Mas esse não foi o único da Zona Norte que estava sem combustível. Já rodei vários postos, acabei de passar em São Cristóvão e nenhum dos postos tem combustível. Já passei no posto de Ipiranga da Doc Lobo, entrei na fila, no meio do caminho e acabou. Apenas este posto da Praça da Bandeira foi reabastecido. Gasolina comum chegou 15 mil litros. Gasolina grid chegou 10 e 10 de etanol. Tá, agora a expectativa para chegar outra carreta a gente não temos. O gerente alerta que o combustível não é suficiente. Não vai dar para atender todos eles. Acabou, espera a próxima carreta. Enquanto isso, uma fila se formava desde as primeiras horas da manhã. O frentista sinaliza, chegou a hora de abastecer. Na frente, pode passar ali na frente. Muita gente chegou cedo para conseguir o melhor lugar na fila. Ficava aqui do prédio monitorando. Quando chegou, foi o tempo de eu sair de carro, entrar, e quando eu percebi já estava uma fila. Eu arrisquei, fiquei na fila mesmo para garantir o combustível. Depois de muito transtorno e passar horas na fila, o próximo desafio está aqui, no bolso do consumidor. As pessoas estão preocupadas com o aumento do combustível. Todo transtorno é o consumidor que paga, né? A gente louva a atitude deles, né? Porque são guerreiros, trabalhadores, mas nós aqui também somos, né? Estou pagando também. A gente espera que essa questão da gasolina seja resolvida também, né? Porque tá complicado, né? Na frente da refinaria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o cerco estava formado por homens do Exército, além da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar ainda na madrugada. Pela manhã, o cenário era o mesmo. Ao todo, o município do Rio tem 830 postos de combustíveis. Desse número, apenas 10% foram abastecidos. E a situação parece estar voltando aos poucos aí à normalidade, mas comércio e indústria ainda contabilizam aí um prejuízo bilionário. Afinal, foram 9 dias aí em que a economia do estado praticamente parou. Veja só. O bloqueio nas estradas fez um estrago muito grande. O desabastecimento atingiu desde o pequeno comerciante até as grandes redes. Lanchonetes ficaram sem ter como servir sanduíches por falta de pão. Com dificuldade de se deslocar, parte da população deixou de trabalhar e consumir. A FEComércio, Federação de Comércio do Estado, estima que o prejuízo no setor foi de pelo menos 800 milhões de reais por dia de paralisação. Só nos bares e restaurantes, o prejuízo chegou a 34 milhões. Os bares e restaurantes estavam mais vazios do que de costume. Então esse impacto no movimento é muito significativo, além do impacto no aumento dos preços, que não estão sendo repassados para os consumidores de um modo geral, mas que para os empresários tem impactado muito. Então é um impacto muito grande no momento onde o setor já vinha sofrendo muito com a crise econômica do Estado, com o aumento da violência. Então uma situação como essa para a gente é um baque bem significativo. A Firjan, Federação das Indústrias do Rio, ainda não fechou as contas do prejuízo, mas calcula que a perda foi de 77 milhões de reais nos 5 primeiros dias de greve dos caminhoneiros.
90% das indústrias do estado foram afetadas de alguma maneira. Até os já combalidos cofres do governo estadual sofrem as consequências. O governador quer aumentar o imposto sobre o frete para compensar a redução na arrecadação de ICMS sobre o óleo diesel. A gente fez um grande esforço, reduzimos a alíquota do ICMS do óleo diesel, equiparando com São Paulo e Espírito Santo. Esse aumento de receita que a gente vai ter na contratação do frete vai compensar essa redução que nós estamos fazendo na redução de quase 33%. É um valor significativo que a gente está reduzindo no óleo diesel. Ok, segura aí, eu volto já já com uma porção de assuntos para dividir com você. Não sai daí. Olá, seu recado no ar e o problema lá em Rio das Ostras é de esgoto a céu aberto. Quem reclama é a dona Geisa. Pode rodar. Moro aqui na rua das Trombetas, número 25, bairro Âncora, Rio das Ostras. Fazer uma reclamação desse bueiro aqui que está aberto. A rua está completa de lama e está fedendo muito, está um absurdo, muito mosquito. Olha, um absurdo mesmo. Olha, a prefeitura disse que vai trocar as manilhas e consertar o esgoto. Ser FMP Fase, motivo de orgulho na minha vida. O profissional que o país precisa se forma aqui. Estrutura moderna, com atividades práticas desde os primeiros períodos. Professores reconhecidos pelo mercado. Pergunte para quem estudou na Fase. Se formar nessa instituição, com certeza vai te colocar um passo à frente. O profissional que o país precisa se forma aqui. Vestibular Fase. Inscrições abertas. Prefeitura de Petrópolis está investindo em um moderno centro integrado de operações com câmeras de monitoramento instaladas nas principais vias e nos bairros. Ao todo, serão 86 câmeras com alcance de até 1 quilômetro de distância. Pela primeira vez, todas as entradas da cidade serão monitoradas em tempo real. Centro integrado de operações, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mais segurança e qualidade de vida para todos. Prefeitura de Petrópolis, juntos construindo nossa cidade. Diz que é gay, mas a sua amizade com a minha esposa é colorida demais, hein? Você tem meio dúvida do amigo dela não ser tão gay quanto parece? Tenho certeza. É um negão mais alto do que eu. Ele usa maquiagem. Meu filho, eu conheço de gay que não parece gay, meu filho. Cada armário, ele pega. Já peguei sim, Cristina. Ele pega. Já peguei. Mas eu experimentei e não gostei. Mentira que estão falando que você pega ainda. Nesta quarta-feira, 15 para as 4 da tarde, aqui no Caso Família. Muito bem, voltamos no intervalo. Vamos saber aí como foi esse primeiro dia de reabastecimento no interior do estado, depois das negociações do governo federal com os caminhoneiros. A gente vai começar pela região serrana. Em Petrópolis, a corrida aos postos de combustíveis começou ainda na noite de ontem e filas enormes de veículos se formaram nas ruas. Hoje, o cenário se repetiu. Muita gente madrugou para tentar abastecer o carro. Veja só. Neste posto nem precisou combustível para uma fila se formar. Bastou o frentista dizer que o caminhão está a caminho para abastecer o local, que muita gente decidiu esperar ali mesmo. Estou na reserva, tem que botar gasolina. Eu preciso ir amanhã. Mesmo que demore, a senhora vai esperar? Vou esperar, com certeza. Na entrada de Petrópolis, pelo bairro Bingen, o trânsito ficou parado. Um reflexo da fila que se formou neste outro posto. Na BR-040, veículos do Exército escoltavam caminhões com combustível. E em outros pontos da cidade, onde havia combustível, mais fila. E nesse sufoco, o consumidor nem olhava o preço, que ainda estava alto. De ontem para hoje, esse posto aqui no distrito de Itaipava já recebeu 2 carregamentos de combustível. São 20 mil litros de gasolina e etanol, mas a gasolina na bomba já acabou. A fila que tem aqui agora é para abastecer com o que restou do etanol. A funcionária do posto explica que foi preciso limitar o abastecimento em R$ 100 por veículo. Porque estão todos sem combustível, né? Gente que precisa levar mãe doente, crianças. Então, por enquanto, a gente está limitando até normalizar tudo, né? Motoristas torciam para que houvesse etanol para todo mundo abastecer. Desde quinta-feira passada que eu não consigo abastecer. Vai álcool, vai o que tiver. O que não pode agora, gente, é se desesperar, né? Causar um caos, porque todo mundo quer encher tanque, porque fica com medo de ficar novamente
sem combustível, vamos com calma que a situação vai se normalizando aos poucos. E no litoral do interior do Rio, o panorama hoje pela manhã ainda era de desabastecimento, tá? Caminhões de combustível atenderam primeiramente as demandas das prefeituras e as bombas da maior parte dos postos seguiram secas. E nos poucos aí onde havia combustível logo na manhã, as filas eram gigantescas. A repórter Bárbara Storck e o cinegrafista Alexandre Leite percorreram Macaé e Rio das Ostras e trazem agora a realidade por lá. Veja. Na falta da gasolina, a dificuldade é geral e tem gente que já está ficando inconformada com a situação. Não há como fazer visita técnica, reuniões, então ficam por um tempo trabalhando meio expediente e o restante dispensar as pessoas. E agora paramos de vez. Mas tudo parece estar normalizando aos poucos. Em Macaé e em Rio das Ostras, a movimentação de veículos ainda era tímida na manhã de hoje. Na rodovia Amaral Peixoto, quase não se via veículos. Os motoristas estavam mais preocupados em abastecer os carros e o trânsito se formou mesmo nos postos de gasolina. Nos locais onde havia combustível, as filas eram quilométricas. No posto do Trevo, em Rio das Ostras, até as vans da cidade esperavam para abastecer. A fila estava de perder de vista. No posto do bairro Âncora, a situação não estava diferente. Motos, carros, gente a pé com galões. Todos queriam a gasolina. Vai enfrentar essa fila danada? Vale a pena? Vale. Tem que botar, senão fica a pé. Eu tenho um comércio lá em Tamoio, em Aquário, está fechado, porque não tenho gasolina para pegar para ir para lá. Entendeu? Agora eu vou botar e vou voltar aos meus trabalhos. Aqui a gasolina passa dos R$ 5,00 o litro. Pela manhã, o posto recebeu apenas 5.000 litros de combustível, mas a previsão era de chegar mais ainda hoje. E para o final do dia, vão chegar 30.000 litros de gasolina, entre gasolina, etanol e V-Power. Sim, está chegando aos poucos para que possa atender todos os postos. Alguns hortifrutis de Macaé também já voltaram a receber produtos. O Zenildo conta que estava trabalhando apenas meio período e que chegou a ficar quase sem nada para vender. Recebeu hoje uma carga que veio da Serra e conta que está mais aliviado. Bastante coisa. Chegou bastante coisa. Não é muita coisa, né? Mas menos para encher as bancas devagarzinho, está começando hoje. Eu acho que a partir de hoje para diante, se Deus quiser, vai chegar tudo. Com tudo parecendo voltar ao normal, os caminhoneiros também somem aos poucos das beiras das rodovias. O cenário já é bem diferente do de ontem. Aqui nesse trecho da rodovia Amaral Peixoto, em Cabiúnas, estava acontecendo a maior concentração de caminhoneiros de Macaé. Hoje, só existem 2 veículos no acostamento. O Eberson é empresário, trabalha com artefatos de concreto e fez parte da manifestação popular de ontem apoiando os caminhoneiros. Segundo ele, apesar do movimento estar parecendo mais fraco, o protesto continua. Se dispersou agora de madrugada. Os caminhoneiros devem ter os seus compromissos com outros movimentos ou podem ter voltado à atividade. Nosso movimento não parou. Vamos continuar lutando. E vai haver mais e mais movimentos. Não parou por aqui. Não parou. Ok, a manifestação então vai se dispersando, né? Ainda existem caminhoneiros nas estradas, nesse ponto pelo menos em Cabiúnas, onde havia maior concentração da região ali de Macaé, os manifestantes já se dispersaram. Agora as propostas do governo federal parecem não ter agradado a todos os caminhoneiros. Em vários pontos do interior ainda acontecem protestos. Teve uma manifestação hoje na BR-040 e o repórter Carlos Miranda vai trazer para a gente, veja só. A paralisação dos caminhoneiros continua em Petrópolis. Hoje, eles estavam indignados e nem queriam deixar a nossa equipe cobrir o movimento. Segunda-feira aqui, não teve reportagem da SBT, não vai filmar aqui não. Pela manhã, eles estavam concentrados em um posto de gasolina no quilômetro 67 da BR-040. Só depois de muita conversa, eles decidiram falar. Marcílio é um exemplo da revolta dos trabalhadores. Ele deixou a mulher doente em casa para participar da luta da categoria. A minha esposa está em casa com depressão. Eu levo ela para a casa da minha irmã para lutar para a nossa classe de caminhoneiros. No acostamento, ainda encontramos veículos parados e de braços cruzados, eles mostram que a luta continua. Porque não adianta eu ir no Rio carregar meu caminhão, chegar em Belo Horizonte e sobrar R$200. Ainda na região serrana, ontem teve bloqueio na RJ-130 entre Teresópolis e Nova Friburgo. Produtores foram impedidos de passar. Melhorar isso aí, porque não melhorou nada, tá tudo a mesma coisa.
Apesar do governo ter anunciado medidas de redução de impostos, os trabalhadores que eu conversei aqui em Petrópolis me explicaram que o que foi proposto até agora não é suficiente para que eles possam voltar a rodar. Para eles, a redução de centavos no litro do diesel não vai fazer a diferença na despesa de quem é autônomo para que o frete volte a compensar. Hoje eles prometeram comparecer à votação na Alerj para a redução do ICMS no Rio. Agora, veja bem, essa manifestação de caminhoneiros que está ocorrendo, isso é nacional. Nada que a gente venha participar dessa reunião e seja aprovado pela Alerj a baixa do ICMS igualando com os outros estados, não modifica a paralisação que é nacional. Veja só, na minha opinião, não vejo muitos benefícios aí por parte do governo, até porque não acontece milagre na economia, não vejo firmeza nessas propostas, né? Será que isso vai além? Será que isso vai valer mesmo na bomba aí, esses 46 centavos? Vai reduzir no posto de gasolina? E o restante dos combustíveis? É a gasolina, né? E o etanol vai continuar alto, só o diesel vai ter alteração? E onde eles vão arrecadar esse dinheiro? Então, na verdade, para mim, isso foi uma resposta aí desesperadora do governo. E atendeu mais as demandas dos empresários do que dos próprios caminhoneiros, os pequenos caminhoneiros mesmo que trabalham ali no dia a dia por conta própria, que tem seu próprio caminhão. E a crise no abastecimento de supermercado levou quem mora em Campos dos Goytacazes a trocar os hortifrutis por hortas comunitárias. Então a gente vai agora à redação falar com a Bárbara Storck, entender melhor esse assunto. Babi, boa noite, explica pra gente. Pois é, Salu, boa noite. As mais de 100 hortas comunitárias espalhadas por Campos estão sendo a alternativa da população. Apesar de muitos hortifrutis da região já terem recebido produtos, ainda falta muita coisa, Salu. No bairro Jockey Club, em Campos, por causa da demanda, as hortaliças só foram vendidas até o início da tarde de ontem. Um proprietário de um outro hortifruti, localizado na esquina da rua Gilberto Cardoso, com a Raul Escobar, disse que só abre as portas na quarta-feira, porque as hortaliças, em tamanho ideal para comercialização, já foram vendidas. Vamos ver como é que fica essa situação agora, né, Salu? A gente torce para que tudo se normalize. Ok, Babi, obrigado pelas informações. É uma mudança de hábito, né, Babi? As pessoas estão aí agora procurando, por exemplo, em Campos, aí as hortas comunitárias. Em outras cidades também possuem hortas aí, você pode, inclusive, usar essa alternativa. Agora, Babi, é o seguinte, com alimentos aí dos hortifrutis faltando, né, nas prateleiras, até as batatas, que nessa greve aí dos caminhoneiros virou ouro, também já estão aí com preços absurdos, né? Veja só essa foto tirada no mercado do Sul Fluminense, você que está em casa está acompanhando aí, mostra o quilo da batata a R$ 12,99. É um absurdo, né, gente? É um absurdo porque quem paga a conta é o consumidor final, como sempre, é o cidadão brasileiro, é o trabalhador, né? E sem contar que não é só prejuízo que estão embutindo nesses preços aí, não. Tem os espertalhões, tem a galera, a Karine me lembrou muito bem aqui, tem essa galera que quer se dar bem às custas dos outros, às custas da desgraça alheia, né, digamos assim. É um absurdo, é Brasil mesmo. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com outras informações, continue aqui. Muito bem, o seu recado no ar é: as ruas sem asfalto têm atrapalhado a vida de quem mora em Rio das Ostras. Vamos ver aqui na tela. A minha reclamação de hoje é que a minha rua, ela tá assim, ó, é só chover, a gente fica sem passagem, ela fica toda cheia de lama. Uma vergonha, né? Olha, a prefeitura falou que vai fazer a pavimentação aí das ruas do bairro. O Princesa tem as melhores ofertas para você. Arroz bom no prato, 5 quilos, R$ 9,99. Feijão imigrante, 1 quilo, R$ 2,99. Omo, 1 litro, R$ 6,99. Lasanhas Resende, R$ 6,99. Só nos supermercados Princesa. Nesta quinta, 11h15 da noite, a praça é nossa. Compras em Petrópolis. Venha direto ao Grupo 15 no Polo de Moda do Bingen. Lojas de fábrica com preço para atacado e varejo. Moda masculina, feminina, infantil, fitness e variedades. Para revender ou presentear, Grupo 15. Sua primeira parada em Petrópolis.
A Prefeitura de Petrópolis está investindo em um moderno centro integrado de operações com câmeras de monitoramento instaladas nas principais vias e nos bairros. Ao todo, serão 86 câmeras com alcance de até 1 quilômetro de distância. Pela primeira vez, todas as entradas da cidade serão monitoradas em tempo real. Centro integrado de operações, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mais segurança e qualidade de vida para todos. Prefeitura de Petrópolis. Já voltamos no intervalo e agora, gente, mais um feriado chegando. Vou deixar aquela dica de sempre para você curtir e aproveitar. Não deixe de visitar a feirinha de Itaipava. Você vai encontrar roupas, acessórios, praça de alimentação e um ambiente super agradável. A feirinha de Itaipava é a melhor opção para compras e lazer. Sem contar que já virou um ponto de encontro. Eu mesmo, sempre que pego a serra, não deixo de dar uma passada por lá. Quer saber como chegar? Facinho, facinho. Olha, quilômetro 63 da BR-040 ao Washington Luiz. Quer saber mais informações? Liga aí, 2422218147. Vai lá, curta a natureza, a beleza e o clima ameno das montanhas e aproveite os preços mega baixos. E é verdade, gente, só vendo mesmo pra crer. Afinal, ela fica em Petrópolis, cidade que é o polo de modas da região. A feirinha de Itaipava funciona sextas, sábados e domingos, das 10 da manhã até as 7 da noite. Agora você tem programação aí para o seu feriadão, hein? Feirinha de Itaipava, o site está aqui embaixo, na tela, acessa lá. Seguimos nessa aqui. Agentes da Delegacia de Polícia de Petrópolis cumpriram ontem 2 mandados de prisão preventiva contra 2 homens enquadrados aí na Lei Maria da Penha. Vamos à redação, joga a janelinha aqui, Reinaldo, falar com a Tassiana Ferrante. Tassi, o que eles fizeram aí? Conta pra gente. Salutiel, o acusado tem 26 anos e tentou atear fogo na companheira. O caso aconteceu em abril deste ano no bairro de Pedro do Rio, aqui em Petrópolis. O suspeito chegou a jogar álcool no corpo da vítima, mas quando tentou atear fogo com um acendedor de fogão, o acendedor falhou e ela conseguiu fugir e pedir ajuda. O outro suspeito, de 40 anos, que também foi preso ontem pela Polícia Civil aqui de Petrópolis, espancou a esposa a pauladas até ela perder a consciência. O caso aconteceu em 2016. A Polícia Civil responsável pelas prisões informou ainda que apenas nos primeiros 15 dias desse mês aqui na cidade, 2 homens tentaram atear fogo nas companheiras. Um deles, infelizmente, conseguiu e continua foragido. A identidade da vítima não foi divulgada, mas a polícia informou que ela ficou 15 dias em coma e sofreu queimaduras em grande parte do corpo. Apesar disso, ela já se recupera e não corre mais risco de morte. Salutiel. Veja só. Ok, Tassi, obrigado pelas informações. É um absurdo, né? São uns caras, uns panacas, uns covardes. E aí virando moda, né? Você viu ali a Tassi falando que tem mais casos aí de gente tentando colocar fogo em mulher dentro de casa. Bota fogo em outro lugar, meu amigo. Arreia as calças e taca fogo para ver o que acontece. Vamos girar aí pelo estado, vamos saber o que também é notícia em outras cidades. Veja só. 3 adolescentes com idades entre 13 e 17 anos foram apreendidos e 3 jovens de 18 e 21 anos presos nesta segunda-feira em Nova Friburgo. O grupo estava no Morro do São Cristóvão quando foi surpreendido pela PM. Com eles, os agentes encontraram 37 trouxinhas de maconha e 3 celulares. Os suspeitos maiores de idade foram autuados por tráfico e corrupção de menores. Já os adolescentes autuados em fato análogo pelo crime de tráfico de drogas. Protestos marcaram a noite desta segunda-feira em Macaé. Os manifestantes seguiram pela rodovia Amaral Peixoto e percorreram ruas do centro da cidade, protestando contra os preços dos combustíveis. O movimento, que foi pacífico, também aconteceu em Rio das Ostras. O Instituto Médico Legal de Campos confirmou que a causa da morte da auxiliar de serviços gerais, Andréia Monteiro Freitas, de 38 anos, foi por afogamento. O corpo de Andréia foi encontrado por parentes boiando no valão da draga entre Estreito e Funil, na zona rural de São Francisco de Itabapoana, no início da tarde do último domingo. O carro dela foi localizado submerso próximo ao corpo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Na noite desta segunda-feira, policiais militares de Rio das Ostras se envolveram em um acidente no bairro de Costa Azul. Os agentes colidiram durante uma perseguição policial. Os PMs sofreram ferimentos leves e foram levados para o pronto-socorro municipal.
Muito bem, está acabando o nosso tempo, mas antes, hoje, gente, a ação e comédia se misturam aqui na tela do SBT. 2 detetives vão para Hong Kong, onde um deles pretendia tirar férias, mas agora vão ter que entrar em ação lá para investigar a explosão de uma bomba na Embaixada Americana. A Hora do Rush 2, gente, hoje, logo após o programa do Ratinho, no Cine Espetacular, é um filmaço aí para toda a família se divertir e acompanhar juntos, tá certo? E agora acabou, né? O que eu faço? Vou embora. Então tá bom, vem chegando aí o SBT Brasil, com as notícias que são destaque em todo o país. A gente volta a se falar amanhã. Tchau, até lá. SBT Cidade. Oferecimento. Vestibular Fase Petrópolis. O profissional que o país precisa se forma aqui. Postos